Olá pessoal, voltamos então com a série, com o segundo episódio da série Saúde Mental, Autoestima com Gui Pinto. E ele falava sobre como quando ele criou o canal do YouTube, como ele percebeu que essa identificação, várias pessoas se identificavam então com a história dele, né, e acabavam trazendo um senso de pertencimento. E como é que foi isso, Gui? Assim, como você percebeu que a sua história poderia talvez impactar e ajudar a história dos outros? Exato. No começo foi de uma maneira muito despretensiosa, sabe? Nunca foi no sentido de, vou criar um canal para auxiliar outras pessoas. Era para auxiliar a mim mesmo. Era essa a proposta. Só que as coisas começaram a acontecer. E aí num belo dia, eu levei 1 ano para fazer 10 mil inscritos, por exemplo. E aí num belo dia, quando eu voltei lá de São Paulo, que eu fui com R$50 e faz e acontece, e de jovem. E voltou com 100. E triste, voltei com menos 100. E aí quando eu chego em casa, que eu durmo, que eu acordo no outro dia, um vídeo meu tinha viralizado, que era uma história de uma amiga muito próxima, que é um dos vídeos que tem mais visualizações. E aí, em 1 ano, eu demorei para ganhar 10 mil inscritos, e aí eu acho que em 48 horas ganhei mais de 100 mil. Assim. Jesus! Gente! Foi assim, uma história que falou muito com as pessoas, é isso que eu acho que bomba. E aí, assim, as coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não dava mais conta. Né? E aí a comunidade cresceu. E aí eu comecei a perceber que a minha história, de alguma forma, significava, né? Aí eu fui começando a construir cada vez mais esse lugar, mas ainda entrava nos ambientes muito pedindo licença e desculpa por respirar e por existir. Então foi um processo que a psicoterapia me auxiliou muito para eu me enxergar, né, da forma como eu sou hoje e de respeitar a minha história. E aí, para fechar, durante muitos anos foi essa narrativa, né? Venho de um contexto de violência doméstica, essa é a minha história, levanta a bandeira do amor próprio e é isso. Aí, num belo dia, no meio da pandemia, sou chamado para dar uma palestra ao lado de pessoas super importantes para mim que eu admirava desde criança. E eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, é meu trabalho, eu conto demais. Quando eu cheguei, que eu ouvi a narrativa do menino que tinha sofrido violência doméstica e tudo mais, eu tive uma crise existencial no meio de um lugar que não deveria ter, que não era o momento. Eu não me identificava mais com aquela narrativa. E aí eu travei com a minha própria narrativa. E aí eu falei assim, cara, foi muito bom essa narrativa até então, mas eu acho que eu cresci. Eu acho que eu não sou mais o que fizeram de mim. Eu sou o que eu faço do que fizeram de mim. E aí esse discurso mudou. Então, acho que a própria intenção, que não é apenas o querer, né? Mas essa consciência de eu enxergar que os meus comportamentos também produziam diferentes contextos e situações e consequências, eu escolho então me relacionar com a Nara porque a Nara fala que eu sou um cara massa. E que eu não preciso ser o cara que tem X mil seguidores para a Nara gostar de mim. Ela gosta de mim de graça. Então a Nara produz autoestima nessa relação. Eu sinto que eu tenho autoestima. Eu melhoro a minha autoestima, eu fortaleço a minha autoestima. Agora a Lívia não. Vem cá, fulano. E aí você se dá a liberdade de cortar essas pessoas? Claro. Ou não? Claro. Porque se eu estou consciente dessas relações, fica muito mais fácil de eu escolher e aí entra a nossa autorresponsabilidade. Olha, você não pode me tratar assim, porque eu não me trato mais assim. Complexo. Difícil. Mas faz porque parte. Muitas vezes você não pode, né, assim, se pronunciar dessa forma, porque é seu chefe, vamos supor, a pessoa você não pode cortar ele da sua vida. Claro, mas aí a gente tem assertividade e aí a gente vai trabalhar. Mas a autoestima te coloca nesse lugar? Uma boa autoestima te coloca nesse lugar de ter mais assertividade? Sim, a gente tem alguns estudos que vão mostrar que pessoas que têm uma boa autoestima, por exemplo, são pessoas mais criativas, são pessoas que tendem também a ter uma autoconfiança melhor. Porque assim, existe uma base, digamos assim, que o teu chefe seja realmente um chefe, não um líder. Né? E aí é uma pessoa que realmente desqualifica, que prejudica as pessoas e impacta a saúde psicológica dos seus liderados, por exemplo. Só que existem outras bases. O casamento, o marido da Lívia, por exemplo, é um cara muito massa com ela. A mãe dela é muito massa com ela. Os amigos são muito massa com ela. Então a gente tem outras fontes. Tem outras fontes, exato. Não que não vai impactar, mas é importante também que a gente construa outras bases para a gente conseguir se alimentar. Vou dar um exemplo muito clássico, né? Que permeia muito o meu lugar. Em questão na relação de orientação sexual, por exemplo. A família, não tem como a gente trocar de família. E talvez por crenças, a família não aceita. E entende-se ali a orientação sexual como um lifestyle, né? Uma escolha de vida. Isso aqui, pronto, é uma opção.
E aí como é que faz? A autoestima, ela só vai vir desse lugar, dessas relações? Como é que a gente discute isso com essas pessoas? Não existem outros relacionamentos? E veja, não, e talvez até com o tempo, né, eu passe a ter uma autonomia de buscar outros relacionamentos, outras relações, e que não que talvez de uma maneira 100% eu deixe de me importar com a opinião da minha família. Sim. Né? E não que isso não me muito... impacte, mas eu preciso ter outros recursos também para não ficar sob controle apenas dessas opiniões que destoam das minhas crenças, daquilo que é importante para mim, de quem eu sou de verdade, que é uma característica assim como qualquer outra. Gui, a autoestima tem muito a ver com amor próprio? Ou ambas são assim, cada um no seu quadrado? Tá. Isso depende muito de cada autor. Tem gente que diz que não, tem gente que diz que a autoestima e amor próprio caminham no mesmo lugar Eu acho que eu entenderia como a mesma coisa. Mas assim, às vezes a autoestima ela entra como um termo muito técnico, né? Na literatura mesmo a gente não encontra amor próprio, a gente encontra autoestima ou autocompaixão, né? Mas de uma maneira mais didática, às vezes, a gente fala amor próprio, que eu acho que já tá mais... tá posto mesmo a palavra, se entende? É mais bonitinha. É mais didático, né? Assim, é mais fofo. É mais fofo. Então caminha por esse lugar, assim. E aí como a gente poderia trabalhar a autoestima para conquistar uma saúde mental psicológica? A gente teria que trabalhar junto a alguns outros fatores, como comunicação assertiva, inteligência emocional, algumas outras habilidades, para que a gente, porque no final o que a gente quer realmente é que a gente tenha uma saúde mental psicológica, né, mais bem solidificada mesmo, para que a gente possa ter relações melhores. E como que você vê uma construção assim? Sempre é muito individual, né? E aí eu acho que é aquela velha pergunta, aquela velha resposta, defende. Mas, de uma maneira geral, eu acho que quando a gente olha para a nossa própria história e a gente começa a perceber, será que nessa relação eu tive minhas necessidades emocionais atendidas, por exemplo? Eu senti que eu fui amado? Eu não fui amado? Por quem que eu fui? Por quem que eu não fui, né? Se eu, por exemplo, estou se eu sou um homem adulto, por exemplo, ao longo das minhas relações, foram relações de pessoas que me valorizavam? As amizades que eu tenho hoje são amizades que quando eu falo... Eu comecei um projeto lá no meu trabalho sobre podcast. E aí a amizade que eu tenho diz assim, que massa, que sensacional. Ou ela diz, legal. São aquelas que te puxam ou te derrubam, Então, né? menina, que nada a ver. Não tem umas coisas assim. Tem demais. E a gente tem que estar consciente para entender a nossa história de vida, até para entender quais são as necessidades que a gente dá conta também de atender hoje, quais são aquelas que são das relações e as relações que nós temos hoje. Porque se de repente a amizade que eu tenho, né, tipo, faz uma cara meio estranha quando eu conto alguma coisa, isso acaba com certeza impactando a maneira como eu me percebo. Necessariamente. Por exemplo, a minha saúde mental, assim, tô deprimida e tudo, mas a autoestima tá alta, ou assim, se eu tô deprimida, minha autoestima tá baixa, se eu tô bem, minha autoestima... direta, tem uma relação Você vê que existe? direta, tipo, ou as duas estão baixas ou as duas estão altas? Sim, é esperado. Quando a gente vai pensar num quadro, por exemplo, de depressão, é esperado que a pessoa vá ter baixa autoestima, né? E vai fazer parte como se fosse mesmo ali dentro dos sintomas, né? Então, baixa autoestima, perda de interesse por atividades que antes gostava de fazer e hoje não sente mais vontade. Enfim, uma série de outros sintomas que aparecem ali, né? Então, assim... E a gente poderia ajudar como uma pessoa assim? Que a gente, muitas vezes não é a gente, muitas vezes é alguém do nosso... Sim. Né, um amigo, uma pessoa do nosso ciclo de amizades, e a gente que está mais ali em dia, vamos dizer assim, né, com a autoestima. Como a gente poderia resgatar uma pessoa assim, sabe, nesse momento? Tem alguma coisa que a gente, enquanto amigo, assim... Tem demais. Fazer que é difícil também. Lembra que a gente tinha falado lá no começo, didaticamente, que a diferença entre autoestima e autoconfiança, que o foco da autoestima é na pessoa e da autoconfiança é no comportamento? Eu acho que isso já traz uma sinalização do que nós poderíamos fazer. Então, do meu próprio comportamento dentro do meu relacionamento, das minhas amizades, de não necessariamente a outra pessoa precisa ter um comportamento específico para que eu... Vamos tomar café comigo? Nossa, eu queria tanto assistir um cineminha essa semana, vamos comigo? Né? Então, acho que não precisa discutir então com a pessoa, conversar. Às vezes só uma presença ajudaria, né? Total, um acolhimento, um convite, um uma escuta, um suporte. Porque muitas vezes a gente, né, leigo, assim, a gente não sabe que palavras
né, usar, assim, talvez a pessoa esteja num momento difícil, a gente tem medo de piorar, eu falo por mim, né? Então, às vezes, é só talvez a presença, né? O estar ali pela pessoa. Exato. Legal. Eu acho que essas intenções, não precisa ser algo técnico, não precisa ser um profissional, mas acho que são as intenções de cuidar do outro, enxergá-lo para além, né, do que só... Por exemplo, a gente ia falar lá da Kristen, e ela fala muito que se a gente constrói a autoestima na performance, de sempre precisar fazer alguma coisa, eu preciso ser o mais bonito para ter autoestima, eu preciso ser o mais rico para ter autoestima. A gente fica num lugar que a gente fica competindo com o outro. E nas equipes, né, especialmente, que Exato. são focados em produtividade. Sim. E se eu estruturo a minha autoestima apenas no que eu produzo, por exemplo, eu sempre tenho que produzir mais e mais e mais e mais do que o outro. Então o outro se torna competitividade, ele não, a gente nem pode ser amigo, né? Exato. Tô competindo com Você ele. é meu concorrente. Menino. Isso vai para relacionamento. Então o outro terminou comigo não foi pensando em várias escolhas que o levaram, vários fatores que o levaram a escolher o término, mas porque eu não sou bom o suficiente. Que existe alguém melhor do que eu. Né? Vamos para o próximo bloco. Daqui a pouco.